especial. Para mim é uma grande honra, uma alegria e uma emoção estar pela primeira vez nessa igreja tão querida, tão importante, especialmente para mim que agora trabalho na Rede Novo Tempo de Comunicação, porque este auditório e o espaço que, não sei se há ainda aqui atrás, é na realidade a semente que fez brotar a Rede Novo Tempo de Comunicação, e vocês devem saber muito bem disso. Nessas cadeiras, nessas poltronas elegantes e bonitas que vocês estão sentados aqui e que são históricas, sentaram os pioneiros da comunicação adventista nesse país, como eu disse, plantando a semente da esperança na comunicação. Então, para mim, é uma alegria. Nesse momento, como o pastor Patrick disse, eu sou o gerente da Escola Bíblica da Novo Tempo, que é o coração evangelístico missionário dessa instituição. Na realidade, a Novo Tempo existe porque existe a Escola Bíblica, porque a Escola Bíblica é o grande propósito pelo qual nós temos uma programação 24 horas no ar, na TV, na rádio, é a motivação pela qual nós temos canais na internet, no YouTube, páginas nas redes sociais, para que as pessoas se tornem estudantes da Bíblia. E para a glória de Deus, nós somos, sem dúvida, a maior escola bíblica missionária evangelística do mundo. No momento, nós temos cerca de 2.700.000 pessoas cadastradas nessa escola bíblica. Todas essas pessoas pediram pelo menos um estudo bíblico e foram alcançadas pela mensagem da salvação. Estamos num momento muito especial na Escola Bíblica da Novo Tempo, um momento de reestruturação, porque nós entendemos que precisamos fazer mais para qualificar os nossos alunos e colocar pessoas mais preparadas para conhecerem Jesus no discipulado e em parceria com a igreja. Na realidade, eu disse ao pastor Patrick, quando aceitei esse convite, que foi muito especial, que fiquei muito honrado, eu ainda não tinha a atribuição de ser responsável pela Escola Bíblica da Novo Tempo. E talvez se ele tivesse me feito esse convite depois dessa nomeação, provavelmente eu não poderia aceitar esse convite, mas honrei o convite que ele me fez, e eu tenho certeza que Deus estará conosco aqui durante todos os dias, todas as noites, pelas manhãs também a partir de domingo, para que nós não percamos tempo, para que nós realmente recebamos a mensagem que Ele tem para todos nós nesses dias que vamos passar juntos. O tema, o Espírito Santo e o tempo do fim. Não existe tema mais apropriado, mais necessário para nós do que esses. Nós vamos, como eu disse, hoje e amanhã estarmos juntos aqui à noite. Sábado pela manhã, programação normal da igreja, mas a partir do domingo, dia 22, nós estaremos aqui em dois momentos. Pela manhã, se eu não me engano, às 6 da manhã, e pela noite, às 19h30, e essa programação segue durante toda a semana, até a sexta-feira, e no sábado fazemos o encerramento aqui dos nossos 10 dias de clamor, porque nós precisamos dessa bênção. Então você é meu convidado, você também que está acompanhando conosco aí, pelos canais aqui da Igreja Adventista de Botafogo, eu convido você a estar conosco amanhã, sexta-feira, às 19h30, sábado pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, e a partir de domingo, 2 horários, 6 horas da manhã e 19h30, você é nosso convidado especial. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 18, a partir do verso 1, e com a sua Bíblia aberta, e o coração e a mente também abertos para Deus, convido você a fechar os olhos mais uma vez para falarmos com Deus, pedindo a bênção e a iluminação do Espírito Santo para esta mensagem. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua sagrada palavra. Pedimos que fales profundamente ao nosso coração, que a imagem de Jesus Cristo, que a mensagem de salvação dele, e que a consolação e a orientação e a exortação do Espírito estejam conosco nesse momento, a fim de que nós entendamos com clareza essa mensagem e tenhamos condição de decidir ao teu lado. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 18, a partir do verso 1, diz: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potência
potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O título da mensagem dessa noite é A Última Mensagem, a última pregação. Portanto, eu vim nessa noite, em nome de Jesus, fazer a vocês a minha última pregação. Calma, não significa que eu não prego mais, significa que o conteúdo desta mensagem é o conteúdo do último recado que Deus tem para dar à humanidade. Pense em quais seriam as suas últimas palavras. Se você tivesse a oportunidade de escolher quais serão as suas últimas palavras, as palavras que resumem a sua vida e que transmitem um legado que você deseja que as próximas gerações recebam de você, certamente você pensaria muito nessas palavras, certamente você refletiria muito no significado de toda a sua vida e do que você quer transmitir. Pois o que nós vamos estudar nessa noite está relacionado com a última mensagem de Deus para a humanidade. É curioso, no entanto, que a última mensagem de Deus é exatamente a mesma que a sua primeira mensagem. Nós podemos dizer isso porque a mensagem de Deus na Bíblia recebe o seguinte rótulo: Evangelho eterno. E o Evangelho eterno é esta pregação que Deus vem transmitindo à humanidade desde que ela foi criada. Evangelho eterno significa que Deus não muda e que também não muda a sua mensagem. Então, qual seria o diferencial da última mensagem de Deus se ela tem o mesmo conteúdo da primeira mensagem de Deus e de tudo aquilo que Ele tem pregado, de Gênesis, Apocalipse, do Éden até a volta de Jesus? O componente especial da última mensagem de Deus está exatamente na urgência, na emergência, na crise que o mundo está imerso quando esta mensagem é proclamada. Salvação e perdição sempre é assunto emergencial. Nunca é um assunto que você pode deixar para amanhã, que você pode deixar para decidir depois. É por isso que a Bíblia é tão enfática no seu apelo, e eu gosto do que diz a carta aos Hebreus, citando o Salmo 95: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O coração nunca pode ficar duro para a mensagem de Deus, porque a gente nunca sabe qual é o nosso futuro, a gente não sabe qual é o segundo daqui para frente. Eu não conheço um palmo na frente do meu rosto, nem você. Por isso que quando você recebe um convite de Deus, quando você ouve a voz do Espírito falar ao seu coração, é necessário que você acolha essa mensagem com urgência, porque Deus não está brincando. Deus não está brincando quando Ele está falando com a gente, entende? Porém, para além do aspecto emergencial que sempre envolve uma comunicação de Deus para nós, a última mensagem de Deus para o mundo, ela está relacionada com o fim cronológico da existência, da vida neste planeta. Está associada com o fechamento cronológico, histórico da porta da graça. Significa que, a partir de um determinado momento na história do universo, as pessoas não terão mais condições de dizer sim para Deus.
A urgência está no fato de que o relógio do fim do mundo está chegando à meia-noite. A meia-noite da história desse planeta está se aproximando. E aí está a contundência, a urgência, a emergência da última mensagem de Deus. Historicamente, como adventistas, nós chamamos esta mensagem de o alto clamor. O clamor da meia-noite. O grito alto. Clamor alto significa que a coisa é grave. A gente não grita geralmente à toa, não é? A gente grita para alertar de uma tragédia que está prestes a acontecer, de um problema real que alguém possa estar enfrentando e não sabe que vai enfrentar. Se você leu com atenção o texto, Apocalipse 18, ele começa exatamente com essa expressão: depois destas coisas eu vi. A pergunta é: que coisas são estas, depois das quais se vê o relato de Apocalipse 18? Se você voltar às páginas da sua Bíblia, você vai encontrar exatamente Apocalipse 15 e 16. E o que está relatado em Apocalipse 15 e 16? As 7 e últimas pragas. As 7 e últimas pragas são os 7 juízos finais de Deus sobre a humanidade. Quem receberá este juízo de Deus? Os seres humanos que ostentarão a marca da besta. Pessoas que ouviram a mensagem final de Deus, que ouviram o evangelho eterno proclamado com poder e grande glória, pessoas que tiveram condições totais de decidir ao lado de Deus e recusaram-se a ficar ao lado da oferta graciosa de Deus. Essas pessoas receberão as 7 e últimas pragas. O Apocalipse 15, 16 mostra que 7 anjos serão encarregados de derramar 7 flagelos sobre a terra. São anjos de juízo, são anjos executores, são anjos que vêm para derramar a fúria de Deus sem mistura de misericórdia sobre os incrédulos. Isso é o que está relatado em Apocalipse 15, 16 e explicado de maneira ampliada em Apocalipse 17. No capítulo 18 do Apocalipse, no entanto, repetindo, ele começa com a expressão: depois destas coisas eu vi. Vi o quê? Vi descer do céu outro anjo. Uma explicação rápida sobre o Apocalipse para você entender o que está dizendo aqui. O Apocalipse 18, embora esteja depois de Apocalipse 15, 16 e 17, no texto, não está, no entanto, depois dos fatos relatados no Apocalipse 15, 16 e 17. Apocalipse 18 mostra uma visão do apóstolo João do fato mais importante antes das pragas. O quê? A proclamação da mensagem de salvação de Deus final na história do mundo. A última mensagem de Deus. É curioso que ele usa a expressão: depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo. Por que aparece a expressão outro anjo? Porque ele quer deixar claro que este outro anjo que ele está vendo não é daquele grupo dos 7 anjos que tem nas mãos a responsabilidade de fazer caírem as 7 últimas pragas. Ele quer deixar claro que não está falando dos anjos executores, não está falando dos anjos com a incumbência de destruir, de punir, de castigar. Ele está falando de um anjo que veio antes desses 7 anjos. Para quê? Para oferecer misericórdia,
para oferecer graça, para oferecer oportunidade de arrependimento, para oferecer perdão da parte de Deus, para anunciar a mensagem de Deus, para advertir a humanidade de que há um caminho antes da destruição, que existe uma porta ainda aberta, que existe escape da perdição, que as pessoas não precisam ficar ao lado da mentira e da maldade, que elas podem se decidir ao lado de Deus. Este anjo é descrito aqui como tendo grande autoridade. Que autoridade é esta que este anjo tem? Este anjo, ele é símbolo da igreja de Deus. A igreja recebe a sagrada incumbência de proclamar ao mundo a última advertência do céu. Eu e você somos esse anjo. Olha aqui para mim, você é esse anjo que Deus está preparando para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Este anjo que está voando pelo meio do céu é um símbolo da igreja de Deus. Mas aqui é dito que esse anjo tem grande autoridade. Essa expressão, grande autoridade que o anjo tem aqui, é uma referência direta, explícita, a um poder sobrenatural que a igreja receberá no tempo do fim, no contexto da proclamação da última mensagem de Deus, no contexto do alto clamor. E que poder é esse que a igreja vai receber? Chuva serôdia, o Espírito Santo e o tempo do fim. Todos nós estamos hoje vivendo sob a influência da chuva temporã. A chuva primeira que caiu quando desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Aquela chuva torrencial, inicial, que germinou o grão, que fez a igreja brotar na história da humanidade, ela ainda cai sobre nós. Nós somos fruto daquele aguaceiro sagrado que originou o movimento cristão no mundo. Foi com esta chuva que os apóstolos saíram com o poder, que proclamaram a mensagem. Foi sob esta influência poderosa que o apóstolo Pedro pregou o seu sermão no dia de Pentecostes, e 3.000 almas foram convertidas num dia. Essa chuva foi poderosa. Como eu disse, ela foi o start, foi o início da história da igreja. Mas essa chuva não pode ser comparada com aquela com a qual Deus concluirá a obra, o poder que Ele derramará sobre sua igreja no tempo do fim. Está profetizado, meus irmãos queridos, um grande movimento de Deus, uma ação sobrenatural do Espírito, que tornará a igreja, que é o anjo dele, extremamente poderosa, para proclamar com convencimento, com lógica, com poder, esta última mensagem de advertência de Deus sobre a terra. Todos nós hoje estamos sob a influência do Espírito, mas não se enganem, não se iludam, nós ainda não estamos sob a influência torrencial do Espírito, porque esse derramamento sobrenatural de grande proporção, de proporções cósmicas, ainda está por vir e se dará exatamente no contexto profético do decreto dominical. Quando esse evento final surgir, no limiar da história humana, quando uma perseguição religiosa de proporções estratosféricas de novo se levantar sobre a igreja cristã, quando o período de paz e liberdade que nós vivemos hoje no Ocidente se encerrar, e um decreto que limita a nossa capacidade de decidir religiosamente, interferindo na nossa consciência, quando esse decreto foi estabelecido no mundo, a igreja não vai se calar, a igreja não vai se esconder, a igreja não vai se apequenar, a igreja vai crescer com poder e grande glória.
Quando a igreja não tiver mais seu aparato tecnológico, seu aparato ministerial, quando nós não tivermos mais acesso aos nossos templos confortáveis, quando nós não tivermos mais as nossas instituições de comunicação, as nossas editoras, as nossas clínicas, os nossos hospitais, quando nossos bens forem confiscados, quando nós não tivermos mais o braço humano para suportar a nossa atividade missionária, Deus vai agir sozinho em nós. Eu estou falando disso, meus irmãos. Eu não estou falando da combinação da nossa inteligência, da nossa influência, da nossa competência e a mensagem e o poder de Deus. Eu estou falando da exclusividade da atuação divina em nós, para que a glória seja exclusivamente dele, de Deus, porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Quando o mundo não esperar nada da igreja, quando o inimigo achar que vai pisotear com a igreja, quando as portas do inferno estiverem todas abertas para destruir o povo de Deus, é nesse momento que uma grande autoridade, o maior de todos os poderes, vai se manifestar e o mundo vai ser iluminado com a glória deste anjo que está descrito em Apocalipse 18. Como eu disse a vocês, não é um anjo igual aos 7 últimos das últimas pragas. É o anjo da graça, é o anjo da misericórdia, é o anjo do amor de Deus. É o amor de Deus sem mistura de nada, sendo proclamado com total clareza, com total relevância, com influência sem medida, para que o efeito seja esse: e a terra se iluminou com a sua glória. Vocês entenderam o que vai acontecer? A terra. O que é a terra? O nosso planeta. Esse local em que nós vivemos, chão e lar de todas as etnias e povos que aqui vivem. Todas as pessoas ouvirão esta mensagem. Todas as pessoas terão condições com clareza de entender, para escolher de que lado ficarão. Deus não vai derramar as 7 últimas pragas sobre o mundo, antes que todas as pessoas tenham condição de serem advertidas. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus não é um tirano. Deus não é alguém que se regozija com a destruição dos perdidos. Deus é longânimo. Deus está alongando a história do mundo para que as pessoas tenham condições de se decidir. Mas Deus está, ao mesmo tempo, esperando a decisão individual e resoluta do seu povo. Porque quando o Espírito Santo descer com poder sobre a igreja, a chuva serôdia for derramada sobre nós, e este poder sobrenatural nos envolver para a proclamação da última mensagem de Deus, isso não vai acontecer de forma automática sobre nós. Esse não será um movimento em que eu posso esperar de braços cruzados ele chegar. A chuva serôdia será derramada sobre aquelas pessoas que decidirão ao lado de Deus, custe o que custar. Não se esqueça que o poder sobrenatural do Espírito Santo que está profetizado sobre a igreja cairá sobre aqueles que receberão o selo de Deus. E o selo de Deus é exatamente o contrário da marca da besta. E o que é a marca da besta? A marca da besta é o sinal que identificará as pessoas que aderirem ao projeto maligno religioso no tempo do fim. Eu já
nomeei o que é isso e você sabe. Haverá um decreto dominical. E o que é o decreto dominical? O decreto dominical é a obrigação de todas as pessoas de se unirem religiosamente à maneira que as bestas têm de religião. Hoje as pessoas podem ou não aderir a este modelo religioso. Quando houver o decreto dominical, todos terão que aderir. É como na estátua de Nabucodonosor. Quando a música for tocada, todos terão que se ajoelhar diante da imagem da besta. É um decreto. É um decreto. E se você não aderir, você será ameaçado, você será coagido a aderir, você vai ser restringido em sua capacidade de se comportar na sociedade. Os meios de comércio, de trabalho, de identificação, todo esse aparato que cerca a vida moderna será retirada das pessoas que não aderirem a esse projeto religioso. Isso é decreto dominical. A Bíblia explica isso em Apocalipse 3, dizendo que não poderão comprar nem vender aqueles que não tiverem a marca. No entanto, a Bíblia diz que haverá um grupo simbolicamente nomeado de 144 mil, que é um número simbólico, vou repetir, não é um número literal, porque no Apocalipse as coisas são simbólicas. Os 144 mil representando as hostes de Deus, o exército de Deus. 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. Lembra das 12 tribos de Israel, organizadas militarmente para o confronto final? Isso é 144 mil. É um símbolo da igreja de Deus, o povo remanescente no tempo do fim, que não vai aderir ao projeto da besta, que vai dizer: pode tirar a minha oportunidade de comprar ou vender, pode até tirar a minha vida, mas jamais tirará a minha devoção e a minha lealdade a Deus. São essas as pessoas que vão ter coragem moral, que treinaram a sua mente, o seu coração e o seu corpo para tomar decisões progressivas ao lado de Deus e da verdade, que hoje estão dizendo não ao pecado, em tempos de liberdade estão dizendo não para o inimigo, estão dizendo sempre sim para Deus, e todo sim que você fala para Deus, um novo sim se avizinha na frente, preparando você para crescer progressivamente na graça. Todo não que você fala ao inimigo, toda tentação resistida, bloqueia uma atuação posterior do pecado e de Satanás na sua vida. São essas as pessoas que estão se preparando hoje, dizendo não para o inimigo, sim para Deus, colocando sua vida sempre em completa obediência a Jesus Cristo, confiando só nele, vivendo pela graça. São essas as pessoas que estarão preparadas para dizer não definitivamente para Satanás e as bestas, e um sim definitivamente para Deus. Essas pessoas receberão o selo de Deus e não receberão a marca da besta. Mas nesse contexto, a porta da graça ainda não estará fechada. Por quê? Porque Deus vai usar este grupo de elite final, os 144 mil, a igreja que disse não ao projeto tirânico de Satanás, para dar à humanidade que está perdida a última chance. É este povo perseguido, é este povo sem liberdade, que Deus vai dotar com o poder sobrenatural da chuva serôdia. É esse povo que vai receber toda a autoridade que o céu tem reservado para esse momento final. Para quê? Para dar o alto clamor, para tirar vidas que estarão indo para o inferno, mas poderão se voltar para Deus antes que a porta da graça se feche. Você está entendendo? Esse é o Espírito Santo no tempo do fim. Este é o anjo que vai iluminar toda a terra com a sua glória, que é um reflexo
total da glória de Deus. E qual será esta mensagem? O resumo dela está aqui no versículo 2. Caiu a grande Babilônia. No momento em que a igreja estiver proclamando esta frase, caiu a grande Babilônia, Babilônia ainda estará de pé. Babilônia ainda será o império do mundo. Babilônia estará no auge do seu poder. Não se esqueça que esta Babilônia mística, esta combinação do poder do Estado e o poder da religião espúria, esse contrato infernal que estará perseguindo a igreja e tem autoridade para fazer isso. Mas veja o paradoxo, veja a ironia: no auge do poder babilônico, a igreja está proclamando uma mensagem que não é lógica. A igreja estará dizendo: Babilônia caiu. Veja que o verbo caiu está no passado. E por que a igreja proclama que Babilônia caiu quando ela ainda está de pé? Porque esta é uma verdade tão verdadeira, esse é um fato tão inegociável. Babilônia vai cair, que a igreja já proclama essa mensagem como se ela já tivesse ocorrido. É um fato tão inegociável, é uma realidade tão fechada e tão plena, que a igreja proclama essa mensagem como se ela já tivesse acontecido, porque na mente de Deus ela já aconteceu. Enquanto a Babilônia faz um decreto para extermínio da igreja, Deus já decretou o extermínio de Babilônia. E a mensagem que Deus dá para a sua igreja proclamar ao mundo é: fale para o mundo sair debaixo desse edifício chamado Babilônia, porque Babilônia já implodiu e quem estiver debaixo dela será destruído com ela. Sair de Babilônia é um convite urgente de Deus. Por quê? Porque, como eu disse, o prédio caiu e quem estiver debaixo desses escombros será destruído junto com ela. A coisa linda dessa mensagem, nós já chegamos no final aqui, é que Deus tem um povo em Babilônia. O verso 4 diz que uma voz do céu é ouvida dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Que coisa linda essa expressão. Sai de Babilônia, meu povo. Este convite de Deus ecoa a saída histórica do povo de Judá da Babilônia histórica. Você lembra o que aconteceu? O rei Belsazar estava dando um banquete no seu palácio. O seu avô Nabucodonosor havia invadido Jerusalém décadas antes, destruído a cidade, queimado o templo, e havia recolhido os itens sagrados de ouro que havia lá no templo. Ele havia pegado esses utensílios e levado para a Babilônia. Então, no ato final de blasfêmia, o seu neto Belsazar pegou esses utensílios sagrados e estava servindo bebidas na festa de orgia que ele estava oferecendo aos deuses da Babilônia. Aquilo era um ato de vilipêndio, era um ato de total escárnio contra o povo de Jerusalém e contra o Deus deles. Para a Babilônia, eles eram eternos. Babilônia nunca passaria. Lembra que Nabucodonosor disse que a Babilônia não era só a cabeça de ouro, mas era toda a estátua, no símbolo de que a Babilônia nunca ia passar. E celebrando a eternidade de Babilônia e a fraqueza do Deus dos hebreus,
estava acontecendo aquela festa nos palácios de Belsazar. Ele não sabia. Mas o rei persa, Ciro, enquanto ele estava no banquete ali, rindo do Deus de Israel, o rei Ciro estava desviando o curso do rio Eufrates, porque Babilônia era uma cidade inexpugnável, ninguém podia entrar, ela estava toda fechada. Era uma cidade autossustentável, as pessoas conseguiam viver dentro dos muros, sem sair fora dos muros. Só tinha um jeito de entrar em Babilônia: secar o rio, desviar o curso dele e entrar no leito seco do rio por baixo e invadir a cidade. Belsazar não contava com isso, mas era isso que Ciro estava fazendo. Naquela noite, uma mão apareceu na parede do palácio do rei Belsazar e escreveu as palavras que foram decifradas pelo profeta Daniel. Enquanto via a mão escrever na parede, o joelho batia um no outro do rei Belsazar. E o idoso profeta Daniel, no seu último ato, no drama da história profética da vida dele, invade aquela orgia para dizer que, em resumo, Babilônia caiu. E Ciro, o libertador, um tipo de Cristo, havia entrado na cidade para estabelecer um novo regime e para libertar o povo de Deus, para que o povo de Deus que estava vivendo em Babilônia pudesse voltar a viver em Jerusalém. E é isso que o Apocalipse diz que vai acontecer no tempo do fim. Os reis do Oriente, o Ciro escatológico, o Ciro maior, Cristo, está vindo. Ele está secando o curso, desviando o curso do rio Eufrates, está tirando o poder da Babilônia. E ele vem em glória, em poder e em majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para libertar o seu povo que está em Babilônia. É por isso que a mensagem final de Deus para a humanidade, esta que virá revestida com poder e glória igual nunca foi visto, se resumirá num apelo amoroso, num apelo do coração de Deus, num apelo pulsante de Deus, para dizer ao seu povo: sai de Babilônia, porque Babilônia caiu. Sai de Babilônia, povo meu. Meus amigos, para além de Babilônia ser um sistema escatológico, místico, que mistura religião e política, e esse cenário já está implantado no mundo, ok? Nós já estamos vendo religião e política andando juntas, não estamos? Isso só vai se avolumar. Mas para além de Babilônia ser isso, de ser uma religião unilateral que impõe sobre todos os habitantes esta forma de religião, Babilônia também é um estado de espírito, é um jeito de viver a vida, é um jeito de encarar Deus, é um jeito de encarar o Evangelho. É por isso que o apelo de Deus, aquele que será dado no final, ele aparece hoje no nosso ouvido. Deus está dizendo: filho, filha, sai de Babilônia, porque Babilônia já caiu. Se você ficar em Babilônia, se você ficar comprometido com as coisas de Babilônia, com as festas de Babilônia, com o jeito de Babilônia encarar a realidade, com os pecados de Babilônia, se você achar que Babilônia é um lugar bom para se viver, você vai perecer em Babilônia, com Babilônia. Filho, sai de Babilônia, porque Jerusalém está ali esperando você.
nós não somos daqui. O Rio de Janeiro é lindo, mas é Babilônia. São Paulo é um importante lugar do Brasil, mas é Babilônia. Os Estados Unidos da América é um excelente país, mas é Babilônia. A Rússia, a China, a Europa, a Ásia, existem lugares lindos nesse planeta, mas esse lugar se tornou palco da Babilônia mística. Você não é de Babilônia. Por mais que você esteja bem aqui em Babilônia, por mais que você tenha um emprego em Babilônia, por mais que você tenha uma família linda em Babilônia, por mais que você tenha momentos felizes aqui em Babilônia, você não é de Babilônia. Você é povo de Deus, e povo de Deus vive em Jerusalém, e é para lá que nós estamos indo. Jerusalém é logo ali, irmãos. Por favor, ouça hoje Jesus dizer: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, tira a Babilônia de dentro de você, coloca Jerusalém, as leis de Jerusalém, o espírito de Jerusalém dentro de você. Coloca a mochila nas costas, sandálias nos pés, é hora de partir. Estamos indo para casa, estamos voltando para Jerusalém. Esse mundo não é o nosso lugar. Vou chamar minha filha Ana Clara para cantar uma música agora, e ela vai falar do céu, vai falar de Jerusalém. E eu queria fazer um convite para você nessa noite, o primeiro dessa série de 10 dias. Quem gostaria de nessa noite dizer: eu não sou de Babilônia, estou indo para Jerusalém? Se você deseja dizer: eu não sou de Babilônia, eu quero e estou indo para Jerusalém, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar a oração do peregrino, a oração do mochileiro da fé, a oração do desenraizado neste planeta, a oração daquele que está em marcha, a oração daquele que está indo para Jerusalém, a oração daquele que vai proclamar a última mensagem, o último aviso, a oração daqueles que serão como Daniel em Babilônia, que vão decifrar os enigmas proféticos e vão dizer para o mundo que Babilônia não é o nosso lugar, que nós estamos indo para casa, estamos indo para Jerusalém. Você pode vir agora. Ela vai cantar e você diz para Deus: eu sou de Jerusalém. Deus e nosso Pai, obrigado pela promessa linda da breve volta de Jesus. Nós queremos nos preparar para esse grande dia, mas nós queremos nos colocar em Tuas mãos para ajudar a anunciar ao mundo esta mensagem. Tu és um Pai amoroso, Tu não quer perder nenhum dos Seus filhos. É por isso que Tu tens uma igreja neste mundo, para usá-la com poder e grande glória para divertir as pessoas, que este mundo não é o nosso lugar. Senhor, o mundo se tornou definitivamente um lugar inseguro para a vida. Estamos cercados de toda sorte de maldade, de perversidade, de pecado. O inimigo sofisticou a maldade e ela se revela todos os dias com faces cada vez mais malignas. Nós não queremos mais ficar aqui. Não queremos cuidar dos nossos filhos aqui. Nós queremos uma pátria melhor, a pátria superior que o Senhor tem preparado. Por favor, implanta em nosso coração a constituição do céu. Nos faz, Senhor, depositários do Teu Espírito, que modela a nossa mente conforme a mente de Cristo. Nos dá as intenções de Jesus, os gostos de Jesus, nos faz tomar as decisões que Jesus tomaria. Senhor,
É isso que nós precisamos. Nós estamos conscientes de que quando o mundo for colocado diante de uma decisão final e fatal, nós não estaremos prontos para decidir ao seu lado se hoje não aprendemos a decidir dia a dia ao teu lado. Por favor, nos ajuda. Nós não conseguimos por nós mesmos. Precisamos da tua graça e do poder do Evangelho atuando em nossa vida. Nós não queremos ficar aqui, Pai. Babilônia caiu e nós queremos seguir para casa, para nosso lar, para nossa pátria, que é Jerusalém, que está logo ali. Por favor, envia teu Espírito sobre nós, nos prepara para proclamar essa mensagem ao mundo, nos faz teus servos. Pedimos em nome de Cristo. Amém.